Bom dia, grupo! Hoje falaremos de Hobie Brown. Pra quem não sabe, Hobie Brown também é um Homem-Aranha, mas recentemente retratado no filme do Aranhaverso, sendo um personagem principal e não só um cara que faz triângulo amoroso com a Gwen e com o Miles, ele se tornou um dos aranha mais gostados do público. E bem, antes da gente entender o contexto do personagem, a gente tem que entender o que o personagem é, né? O que é o Homem-Aranha Punk? O punk foi um movimento cultural que surgiu lá na década de 70, que foi muito popular tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E o punk surgiu como uma reação para o mainstream e para as grandes empresas e as pessoas importantes. E é por isso que o Hobie Brown, ele se orgulha da filhinha do Peter B. Parker ter cagado na frente do Miguel O'Hara. Tá, voltando. Como dito antes, ele foi uma reação ao mainstream, às grandes empresas e também às pessoas importantes. Beleza. Do jeito que o hip hop era um movimento cultural lá nos Estados Unidos, o punk nascia basicamente da mesma forma. Ele começou só como uma sátira ao mainstream, né? O pessoal usava o próprio mainstream pra sacanear o mainstream. Ah, como assim? Você me pergunta, né? Beleza. O que acontecia é que várias pessoas pegavam fotos de revistas que estavam no mainstream e recortavam e faziam painéis gigantes, sacaneando o próprio mainstream. Como, por exemplo, muitas fotos da Torre da Liberdade lá, Estátua da Liberdade. Foda-se, não sou americano, tô cagando andando pro nome certo. E você, que acha que o mainstream era fraco nessa época, você tá bem enganado, tá? Por quê? Porque o pessoal que tava no mainstream já atingia tantas pessoas que viram a necessidade de criar uma sátira ao mainstream. E bem, enganado você tá de novo se você acha que o punk ficou parado só nas colagens e essas coisas que você aprendeu na escola. Bem, ele também foi pro mundo da música. Lá quando começou tinha algumas bandas que já tocavam punk, só que eu acho que o seu auge mesmo foi na época dos Sex Pistols e The Clash. Mais recentemente também com o Machine Gun Kelly e com o Glaive. Bem, e cada vez mais o punk foi chegando ao mainstream. E o punk também começou a se definir como uma cultura meio anarquista, sabe? Como o governo era mainstream, e ele sempre foi mainstream, o punk sempre foi contra também o governo. E aí, por causa disso, foi surgindo muitas variedades do punk, né? Como, por exemplo, o street punk, o anarco-punk, que era mais um movimento social do que qualquer outra coisa. Bem, como dito também, o anarco-punk ele também não foi só um movimento cultural, ele também foi um movimento social. Como assim, social, Nagli? Já que eu te explico. Um movimento social é um grupo de indivíduos que defende alguma bandeira ou alguma causa, né? E aí que entra também uma coisa muito forte do punk, que é o do it yourself. O que é esse do it yourself? Bem, isso é o que realmente fez as pessoas gostarem do punk, que é foda-se como tem que ser feito, faça do jeito que você gosta de fazer. Pelo menos se envolvendo artes e moda e essas coisas assim, entendeu? Espero que sim, senão você foda-se, tô cagando andando pra você também. Bem, e foi assim que o punk foi popularizado, tá? Gostando você ou não, foi assim que foi feita a base do personagem do Hobie Brown. E também não é só o Hobie Brown que se aproveita disso. Como, por exemplo, o Miles no primeiro filme, ele tem uma animação mais slow, só que mais soft. E aí que entra o estilo visual dele. O estilo visual dele é não ter estilo visual. Quer dizer, mais ou menos, né? A animação dele é travada, mas propositalmente travada. E não só ele, como a guitarra dele é mais travada ainda. Bem, como assim mais travada ainda? Enquanto o cenário se mexe 24 vezes por frame, ele se mexe 12 vezes por frame. E a guitarra 6 vezes por frame. Isso dá uma... Não sei, cara, como explicar, mas isso realmente impacta na animação e no que você tá vendo. E é uma coisa legal de se ver. E bem, todo mundo sabe que não é ele que foi animado assim, né? É que
ele realmente não acredita em padrões. Tá, agora que a gente sabe mais sobre a origem do punk, vamos pela origem do personagem. O personagem é o Homem-Aranha da Terra 138. E essa terra é controlada pelo Ozzy Osbourne. Não é esse não, pô. É aquele ali, ó. Esse Ozzy Osbourne aí é o Norman Osborn. Só que nessa terra ele tem outro nome porque, óbvio, né? Eles iam perder a chance de fazer essa piada? Nem fudendo, né? E bem, o Norman Osborn dessa realidade é um grande filho da puta. A Osborn e a Alchemax controlam o mundo inteiro nessa terra. Tanto que o Homem-Aranha Spider-Punk, ele nem é o único que aparece nesse universo. Tem muitos outros heróis que também são punks e que lutam contra o governo. Contra o próprio Capitão América, que aqui virou Capitão Anarquia. Pois é, né? Pra você ver. Anarquia e o punk sempre andando lado a lado. Bem, e como dito antes, né? A Alchemax e a Osborn sendo as empresas grandes e o Norman Osborn sendo aquelas pessoas que os punks e os anarquistas querem derrubar, nessa história eles realmente os derrubam. Bem, pelo menos o Norman Osborn, ele realmente morre. O que acontece aqui é que o Norman Osborn também era o Venom. E bem, a guitarra do Robbie conduz eletricidade, né? Que é uma das maiores fraquezas do simbionte. E depois de ser atingido com uma carga elétrica da guitarra do Robbie, o nosso querido Ozzy Osbourne... Não esse aí, porra, de novo! Aquele ali, ó. Aquele ali tá morto, ó. E bem, pelo menos nessa terra aqui, o Homem-Aranha matou alguém. Coisa que ele normalmente não faz, né? E essa é basicamente a história do Spider-Punk. Bem, eu poderia me aprofundar mais e tudo, só que a questão aqui não é como o Spider-Punk matou alguém, se ele matou alguém, se a história é boa ou ruim. A questão aqui é que o Spider-Punk ele ficou tão mainstream que tudo que você procura hoje vai te levar para algum lugar de shopping, vai tirar a essência do punk, que é o do it yourself. E sim, eu tô fazendo isso aqui com uma crítica a todo mundo que compra brinquedo do Spider-Punk. Vai tomar no cu. Você que gastou R$300 num Funko Pop, num bagulho que era pra ser um do it yourself. E bem, depois do Spider-Punk ser um produto comercializado, né? Não tem muito mais o que falar sobre o punk. Só que ele tá defasado pra caralho. Chegamos até aqui, né? Obrigado por ver o vídeo. E eu espero que você tenha dado like. Você deu like, né? Foi o que eu pensei.